Olá, professor. Olá, turma. Bom, esse vídeo está sendo gravado para a disciplina de Organização do Estado e dos Poderes, ministrada pelo professor Dr. Ronald Bastos. O meu grupo é composto por eu, Ana Paula de Araújo, Ana Beatriz Ribeiro, Azaf Lucas, Carlos Marcelo, Érito Luiz, João Gabriel e Luiz Dimitri. E nós ficamos responsáveis de falar acerca do estudo dos órgãos do Poder Judiciário brasileiro. E eu irei fazer uma breve apresentação do tema. Você pode passar o slide. Bom, irei falar do que se trata o Poder Judiciário brasileiro. E, para isso, utilizamos como base principal o relatório do Conselho Nacional de Justiça do Brasil, intitulado de Relatório de Justiça em Números 2020, de autoria do próprio Conselho. Dessa forma, foi possível compreender seu conceito e principalmente sua importância para as diversas camadas sociais e políticas do Brasil, além de entender quais funções são atribuídas para cada setor do Poder Judiciário. Seguindo essa linha de pensamento, desde a criação da tripartição dos poderes que houve em 1824, juntamente com a Constituição da época, o Poder Judiciário, assim como os outros dois poderes, vem se mostrando muito eficiente perante as ações ocorridas no país. A história política do Brasil demonstra uma rica experiência com formas de governo, dada sua experiência com sistemas parlamentaristas, presidencialistas, governos militares, ditaduras e democracia. Os governos autoritários contribuíram para que o judiciário brasileiro adotasse por algum tempo o perfil de poder neutro, silencioso, discreto e pouco participativo, surgindo a impressão revestida do falso respeito de que o poder judiciário é um poder inatingível. Contudo, a democracia favoreceu a tomada de consciência da sociedade quanto à importância do poder judiciário, chamando-o a participar ativamente do processo democrático. Desta maneira, o Brasil vive um sistema que legitima o judiciário a submeter a julgamento os governantes, quando estes não obedecem aos limites e aos deveres a que a Constituição os obriga, bem como legitima o judiciário a exercer o importante ônus de decidir sobre a permanência no ordenamento jurídico das regras compatíveis com uma sociedade democrática. Por outro lado, as decisões proferidas pelo judiciário devem ser motivadas, fundamentadas e públicas, prestando à sociedade brasileira o devido esclarecimento e satisfação das suas ações, sem que tal atitude interfira em sua independência e imparcialidade, uma vez que o judiciário não tem a intenção de agradar, mas sim de promover a justiça. Nessa perspectiva, em síntese, a função do Poder Judiciário é garantir os direitos individuais, coletivos e sociais e resolver conflitos entre cidadãos, entidades e Estado. E, para isso, tem autonomia administrativa e financeira garantidas pela Constituição Federal. Bom, dessa forma, cabe aqui salientar que o Poder Judiciário brasileiro divide-se em 5 ramos: Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Eleitoral e Justiça Militar. E cada um desses ramos possui órgãos que são organizados em instâncias. Também fazem parte do Judiciário os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça. Todavia, serão melhor abordados posteriormente. Assim, com o objetivo de garantir esse direito, a Constituição estabelece estruturas paralelas ao Poder Judiciário, às quais todos os cidadãos podem recorrer, como o Ministério Público, a Defensoria Pública para aqueles que não podem pagar um advogado e os advogados particulares inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Agora eu passo a palavra para o Luiz. Pode passar o slide. E, continuando as discussões, irei comentar os destaques apresentados pela Cartilha do Conselho Nacional de Justiça, que tem como título Justiça em Números 2020, ano base 2019. E, bom, a configuração do Poder Judiciário brasileiro é dividida em Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Militar, Tribunais Superiores, Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça. Contudo, nesta apresentação, de maneira sucinta, serão abordados somente os 5 primeiros. E, começando pela Justiça Estadual, que possui competência residual, isto é, ela é responsável por julgar matérias que não sejam de atribuição dos demais segmentos do judiciário. Faz parte da chamada Justiça Comum. O Judiciário do Distrito Federal é organizado e mantido pela União. A ordenação dos demais diz respeito a cada Estado.
A sua estrutura é dividida em duas instâncias ou graus, sendo a primeira composta pelos juízes de direito, pelas varas, pelos fóruns, pelos tribunais dos júris, pelos juizados especiais e suas turmas recursais. Pode passar os slides. Já a Justiça Federal é composta pelos tribunais regionais federais e pelos juízes federais, conforme preceituam os artigos 92 e 106 da Constituição Federal. Aliás, assim como a Justiça Estadual, a Justiça Federal também compõe a Justiça Comum. E para a Justiça Federal, ela possui como papel julgar as causas em que a União, entidades autárquicas ou empresas públicas federais sejam interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes. E também cabe a ela julgar as causas que envolvam estados estrangeiros ou tratados internacionais, entre outros. A Justiça Federal detém uma seção judiciária na capital de cada estado e no Distrito Federal. Ela é dividida também em 2 graus, dos quais o segundo grau é formado por 5 tribunais regionais federais. Outro ponto de comentários é sobre a Justiça do Trabalho, que concilia e julga as ações judiciais entre empregados e empregadores avulsos e seus tomadores de serviços e outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, assim como de demandas que se originem no cumprimento das sentenças, inclusive as coletivas. Compõe a Justiça do Trabalho 24 tribunais regionais. Ela é distribuída em 2 instâncias e vale destacar que a sua competência é determinada pela localidade em que se presta os serviços ao empregador, independente da localização da contratação, seja ele de caráter nacional ou internacional. Além disso, há a Justiça Eleitoral, que é responsável pela organização e realização de reuniões, assim como de referendos e plebiscitos, pelo julgamento de questões eleitorais e pela elaboração de normas referentes ao processo eleitoral. A Justiça Eleitoral tem previsão legal nos artigos 118 ao 121 da Constituição Federal. Dentre as suas ordenações, institui o TSE, que é um órgão de última instância da Justiça Eleitoral, e é solicitada pela Justiça Eleitoral a existência de um TRE em cada capital do país e no Distrito Federal. A Justiça Eleitoral é dividida em 2 graus, sendo que o primeiro é formado por um juiz eleitoral em cada zona eleitoral, e pelas juntas eleitorais, que são de existência provisória, existindo apenas nas eleições. Agora irei falar... Desculpa, pode passar o slide. Agora irei falar um pouco sobre a Justiça Militar Estadual. Ela é encarregada por processar e julgar os militares dos estados. Aí estão inclusos a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, nos crimes militares definidos em lei e ações judiciais contra atos disciplinares militares. Ela também é estruturada em 2 instâncias. Já a Justiça Militar da União é atribuída a ela a competência de julgar e processar militares das Forças Armadas e Civis que praticarem crimes militares previstos em lei. Ela é ordenada em 2 graus, sendo o primeiro a auditoria de correição. E o último tópico que gostaria de abordar aqui é sobre os tribunais superiores. Eles são, a grosso modo, órgãos máximos de seus setores de justiça, atuando tanto em causas de competência originária, quanto como revisores de decisões de primeiro e segundo graus. E nessa linha de pensamento, há o Superior Tribunal de Justiça, que é um tribunal superior da justiça comum, tanto estadual quanto federal, e isso para causas infraconstitucionais. A sua principal incumbência é uniformizar e padronizar a interpretação da legislação federal brasileira, ressalvar as questões de competência das justiças especializadas, eleitoral e trabalhista. As suas atribuições podem ser encontradas no artigo 105 da Constituição Federal. Ademais, tem o Superior Tribunal do Trabalho, que, em geral, é responsável por uniformizar as decisões sobre as ações trabalhistas, consolidando a jurisprudência desse ramo do direito. As suas competências estão dispostas no artigo 114 da Constituição Federal. Há ainda o Superior Tribunal Eleitoral, que lhe é devido zelar pela lisura de todo o processo eleitoral e julgar os recursos advindos das decisões do TRE, entre outros. Por fim, tem o Superior Tribunal Militar, que julga os recursos oriundos da primeira instância da Justiça Militar da União.
possui como competência originária processar e julgar oficiais generais e decretar a perda do posto e da patente dos oficiais das Forças Armadas, julgados indignos ou incompatíveis para o oficialato. E assim, encerro as minhas considerações e passo a palavra para o próximo colega. Bom, a respeito da ideia central do relatório em números 2020, destaca-se como principal a expansão da informação aos indivíduos, justamente por entender que essa expansão reduziria a vulnerabilidade dos indivíduos, tendo em vista que estes entenderiam o funcionamento e a estrutura do sistema judiciário. Bom, e o nosso grupo ele concorda totalmente com essa redução da vulnerabilidade do indivíduo frente à informação. Nesse sentido, também destaca-se, como outro ponto, a disponibilidade de recursos que facilitam essa informação. E, nesse sentido, essa expansão de informação, ela corrobora para o princípio de transparência, na qual é respaldado no artigo 5º, inciso 14, na qual todos os indivíduos têm direito à informação, e no inciso 33, na qual essas informações também podem ser advindas dos órgãos públicos. E, nesse entendimento, destaca-se o respaldo que o princípio de transparência possui no artigo 5º da Constituição. E agora eu passo a palavra ao meu amigo Carlos. Então, como muito bem exposto pelos nossos colegas, nosso trabalho acerca dos órgãos do Poder Judiciário e sobre o Poder Judiciário, né, vale a pena mencionar o relatório da Justiça em Números da edição 2020, que é basicamente uma exposição de dados estatísticos sobre o desempenho do Poder Judiciário. E, levando isso em consideração, percebe-se, como muito bem exposto pelo colega anterior, que o Poder Judiciário tem responsabilidade de transparência ao mostrar esses dados aos cidadãos brasileiros, responsabilidade de transparência, com o princípio da transparência do artigo 5º da Constituição, e ele também tem responsabilidade de eficiência, certo? De cumprir com o princípio da razoável duração do processo. E alguns dados para se entender melhor como é que funciona esse relatório, os dados estatísticos, tem aqui alguns pontos positivos que são importantes de destacar. A diminuição do estoque processual, que entre os anos de 2018 e 2019 foram baixados cerca de 2,4 milhões de processos, certo? Então, temos aí tramitando 2,4 milhões a menos, o que é muito importante para a celeridade do nosso Poder Judiciário. Além disso, em 2019, teve uma expressiva elevação no nível de produtividade dos magistrados, que, apesar de ter cerca de 77 juízes, da diminuição de 77 juízes, teve o nível de produtividade aumentado, cerca de 8,5 processos julgados por dia, certo? Baixados por dia, que dá mais ou menos 2.100 processos por ano por magistrado, que são números impressionantes. E, além disso, temos a grande virtualização dos processos no Poder Judiciário atualmente, certo? Com o Sistema de Processo Judicial Eletrônico, o PJE. E, atualmente, na pandemia, né, a partir do ano de 2020, foi o sistema mesmo que ajudou o judiciário a não parar, o judiciário brasileiro a não parar, porque possibilitou o home office. Cerca de 30% dos processos eram virtuais em 2013, e em 2019 passou para 90%. Então, é o ponto muito positivo que ajuda na celeridade dos processos e também no acompanhamento, tanto das partes quanto do próprio Poder Judiciário. Então, aqui vão nossas referências, certo? Pegamos referências da Constituição da República de 1988 e da Justiça em Números de 2020, pelo Conselho Nacional de Justiça.
Essa foi a nossa exposição acerca dos órgãos do Poder Judiciário brasileiro, e eu agradeço a atenção de todos.